Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olha só que meu microfone estava mudo. Olá a todos vocês que estão aí do outro lado desta câmara, nos vendo, nos assistindo e acompanhando o quê? A leitura desse livro. Paulo Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel ao querido Francisco Cândido Xavier. Comigo, nessa empreitada, eu tenho a Sônia Paula. Olá, Sônia. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a situação que estejam neste momento a ter desse lado, não é? Quem está a ouvir. Quero desejar a todos um resto de um excelente dia, ou um bom dia, ou uma boa noite, como queiram, mas acima de tudo, estou muito grata de estar aqui novamente com a nossa querida Eurídice e com o nosso querido Glauco, para darmos continuidade ao estudo do nosso querido Paulo Estevão, livro, e agradecida também porque cada vez que nós pegamos num livro e relemos ou lemos novamente a mesma passagem, vem sempre um entendimento diferente de acordo com as nossas necessidades do momento. Então é muito útil estudarmos em conjunto, porque cada um de nós tem um ponto de vista diferente e encontra também situações novas que nos podem enriquecer e ajudar à nossa melhoria, que é o objetivo de estarmos aqui na Terra.
Exatamente. É esse o caminho que vai conduzir a gente aos mundos felizes e à proximidade com Deus, hein? Mas e nessa, junto comigo e com a Sônia, a gente não é boba, né? A gente acaba trazendo quem? Pessoas especiais que conhecem bem o tema, a senhora caiu aqui, mas que conhecem, que nos auxiliam buscando um melhor entendimento, uma melhor compreensão na leitura desse livro. Eu leio e eles ajudam. E hoje, quem está aqui conosco é quem? O Glauco Gonçalves. Tudo bom, Glauco? Bem-vindo novamente. Muito obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham ou acompanharão, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário local. É com muita alegria que, mais uma vez, nós estamos retornando da casa para continuarmos aqui a leitura comentada e refletida, meditada do livro Paulo Estevão. Olha, e a compreensão, a forma, o que vocês trazem para a gente, né? Isso é muito legal. A gente realmente tem uma compreensão, uma leitura aprofundada mesmo, entender o que cada parágrafo, cada linha quis dizer para a gente como mensagem. Mas a gente vai começar isso aqui fazendo o quê? Uma oraçãozinha de abertura. Posso já começar? Muito bem. Então vamos fazer a nossa oração, porque protegido a coisa vai melhor, né? E ninguém menos do que Jesus aqui ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, estando conosco, porque ele disse que estaria conosco quando estivéssemos falando sobre ele, ou falando por ele também, né? Então, duas ou mais pessoas utilizando o nome dele, e aqui nós somos várias pessoas, então temos certeza que está conosco o Mestre Jesus, nos amparando, e pedimos humildemente a sua bênção para esse trabalho e para esse dia de hoje, que traga a sua iluminação, a sua luz para o nosso querido Glauco, que vai nos auxiliar também na compreensão do livro de hoje. Traga também a sua luz, Mestre Jesus, para todas as pessoas que estiverem assistindo este programa agora ou quando for, porque nós estamos com um programa que também é do futuro. E o Senhor, Mestre Jesus, nosso irmão, que tanto nos auxiliou, tanto nos amparou e nos orientou quando aqui esteve, continua nos amparando e nos orientando, ainda de onde está. Obrigada por ser o nosso grande irmão, o nosso grande amigo, e obrigada por estar hoje conosco. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais que se encontram ao nosso lado, também nos facilitando a compreensão do texto e trabalhando todas as energias que forem manipuladas, encaminhando para os coraçõezinhos ainda endurecidos que precisam de um pouco de alegria, de paz, de esperança e de sentir um pouco o que é Deus, o que é a caridade, o que é a irmandade, porque somos todos irmãos em nome dele. Que assim seja. E Paulo de Tarso voltou para a gente novamente, né? 2000 anos depois, 2000 anos depois, não vou fazer as contas, que eu não estou boa hoje. Para quê? Para continuar a mensagem de Jesus, né? E aí, o que nós estamos fazendo? Na nossa leitura do livro, nós estamos na parte falando sobre a pregação de Estevão. E a pregação de Estevão, ela é uma obra-prima do livro, né? Acho que talvez se tirasse todo o livro, não seria tão dolorido, né, para a nossa alma de aprendiz, do que se tirasse, removesse desse livro a pregação de Estevão. É divino, é muito lindo, é uma força, né, que ele traz para a gente de exemplo, de fé e de esperança, que mesmo depois de tudo que ele sentiu, olha só, gente, a gente fala que a gente tem problema, olha os problemas que Estevão teve, e ele superou tudo isso com humildade, com fé mesmo, né? E com desprendimento dele próprio, não esquecendo dele, ele lembrou dele, ele cuidou dele, mas ele não deixou de olhar para o próximo, e se transformou, e mostra, né, nessa pregação, o grande espírito que ele é. Nós estamos na parte onde acontece um processo de cura diante de Saulo de Tarso ainda, né? Naquele momento em que o próprio Estevão, né, apresenta para Saulo o poder, né, o amor de Deus, e porque neste momento Deus dá para ele a oportunidade de continuar ensinando Saulo,
quando quando Estevão processa a cura da menina, né, que foi levada pela mãe, e esta mãe que já foi curada por Jesus, né, e que ali está naquele momento levando a filha dela para ser curada por Estevão. Nossa, essa família, hein? Curada por Jesus, curada por Estevão. Se eu tiver alguma dor de dente, vou ligar para alguém. Mas, assim, um momento, né, de magnetismo, de fé, de coragem também, porque ele não duvidou, apesar dele saber da importância daquele momento, porque estava fazendo isso diante de Saulo, né? Apesar dele saber disso, ele se conectou, ele conseguiu se conectar ali com os espíritos superiores e processa aquela cura. E aí, com esse resumo, né, eu já vou passar a palavra para o Glauco, porque o Glauco vai complementar mais ainda o que já foi dito, inclusive pela Renata Gonçalves na gravação passada, né, no sábado passado. Então, Glauco, esclarece a gente, continua nos esclarecendo aí sobre esse período da pregação, que é o processo da cura. Hoje, a partir do advento da doutrina espírita, nós já encontramos explicações que antes, só por meio das nossas limitações e das ciências terrenas, não seriam possíveis, né? Então, muitas vezes, nós classificamos até hoje as curas de Jesus como milagres. Mas a Gênese, em Kardec, consegue nos dar a direção e nos mostra que tudo tem por detrás de tudo tem um arquiteto divino e que tudo tem um sentido, inclusive sob o ponto de vista da explicação científica que proposta até por Kardec. Estevão já sabia que não dependia dele simplesmente fazer uma promessa de executar uma cura ali. E a gente vê aqui no texto que ele vai rogar a misericórdia da providência divina para que, por meio dessa providência divina, ele invoca aqui, então, o nosso mestre, para que a cura na jovem se processasse. Então, a gente gostaria aqui, inicialmente, chamar a atenção que nós estamos lidando de uma cura que foi num ambiente público, né, num ambiente onde tinham mais pessoas, e aí a gente pergunta, né, muitas vezes a gente faz essa pergunta, dizendo por que Deus permite que fenômenos ou algo espetaculoso ocorra. E Deus vai permitir que determinados eventos ocorram para chamar a nossa atenção. E nós só queremos ponderar aqui que, às vezes, esse evento pode ocorrer na forma de enfermidade, nos chamar a atenção de que a gente precisa mudar a nossa direção, mudar, às vezes, a nossa conduta, nosso pensamento, né, a nossa forma de ser e de estar aqui. A gente tem que estar no mundo sem ser do mundo, né, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista espiritual, nós estamos dizendo dessa forma. Então, tomemos, por exemplo, a título de ilustração, né, para exemplificação, o fenômeno das mesas girantes, que naquela época não só tinha tomado conta de toda a França, mas também da Europa. Em um determinado curto espaço de tempo, atingiu um grau assim extraordinário. Né? Isso era um fenômeno que programado pelos espíritos superiores e que foram um prelúdio à chegada de uma nova era. Uma era já a partir da terceira revelação que chegaria, né? Uma era que significaria de fato um progresso não só intelectual, mas sobretudo moral para os homens. Né? Então, desde aquela época também que de Estevão, a gente vê nas reações aqui que nós vamos ver na leitura, né, que alguns ficaram estupefatos, né, utilizando essa palavra, mas que muitas vezes a gente fica só na superficialidade, a gente não procura estudar, não procura entender, porque toda consequência ela vai ter uma causa ali. Então, aquelas manifestações mediúnicas, que na época eram tidas como recreação ou passatempo, assim como qualquer outro lá, ela foi levada de uma forma até muito vulgar, né? A sociedade não entendeu naquela época, mas que
nós devemos ter uma conduta muito diferente e não ficar nessa superficialidade aqui. Então, com o concurso da espiritualidade superior, que ocorre aqui também com Estevão, né? A gente viu que a cura dessa jovem, ela se processou na frente de várias pessoas. Dentre elas, fariseus, doutores da lei, os céticos, e a gente vê os diferentes estágios ali de espíritos, né, de condição evolutiva de cada um, que uns ficaram estupefatos, não sei se já chegaram, se a gente avançou para a leitura, mas enquanto os outros viram aquele acontecimento como uma esperança, como um ato de fé, de que o Messias, sim, estava ali, por intermédio de Estevão e dos outros que colaboravam com aquela casa, dando continuidade à tarefa, à missão de Jesus, né? Então, a gente vê ali diferentes públicos, né? De um lado, né, os fariseus ainda arraigados nas suas vaidades exclusivistas, e do outro, outras pessoas munidas de esperança, de fé, etc. Tanto que nós vamos ver mais adiante que Saulo coloca o evento à conta de sortilégios, né, de feitiçarias ali. E quando a gente vê que Estevão profere a fala, né, hás de falar para louvor do bom mestre, na Gênese de Kardec, no livro A Gênese, a gente vai encontrar a explicação. Por quê? Porque o que se estava processando ali não era da ordem do humano, era da ordem do imortal, do espírito imortal, e não das questões transitórias, materiais, nesse sentido que chamamos humano aqui, mas da ordem do espírito imortal. E nós vamos perceber que quando existe essa frase, né, no imperativo, hás de falar, ali, e a jovem ela começa a falar, a gente entende, por meio da leitura da Gênesis, que ali também existia um processo, que fica claro que existe um processo de pluralidade das existências, em que nós aprendemos que os males e as aflições são muitas vezes expiações do nosso passado, e que nós somos responsáveis pela situação. Então vejamos, eu sou responsável pelas minhas aflições. Kardec vai dizer lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes podem estar nas atuais, ou seja, nessa presente reencarnação, ou anteriores, né? Que são aquelas reencarnações pretéritas. E que também nos explica a espiritualidade que, uma vez que a gente saldou os nossos débitos espirituais, significa que a causa daquele efeito também, ela cessa. Então, se a causa cessou, o efeito há de cessar. Então, muitas curas que Jesus proferiu, realizou, assim como essa que nos indica, é que, naquele momento, aquela jovem, ela merecia o benefício da cura. Muito provavelmente, como explica a Gênesis, né, que o fato dela, da expiação de não falar, havia cessado, ou seja, as causas já haviam sido quitadas, então ela começa a falar a partir daquela interação, né, de Estevão com a providência divina. Que nós vamos lá no capítulo 14 do livro A Gênesis, tá? Para quem quiser acompanhar, capítulo 14 do livro A Gênesis, lá no item 31, de título Curas, nós vamos aprender com a espiritualidade, né, com o trabalho aqui de Kardec, que o fluido universal, ele é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Vamos lembrar que nós somos espírito, perispírito e corpo. A união desses três forma nós enquanto encarnados. Espírito, perispírito, que dá esse envoltório ali, que também é uma matéria rarefeita, né? Não como o corpo nosso, né? E o corpo, que também é matéria. Então, o fluido universal, ele é esse elemento primitivo que dá origem ao corpo e o perispírito, né? Ali. E continua aqui na Gênese que esse fluido,
condensado no perispírito, ele pode fornecer princípios reparadores ao corpo, né? O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então, o que está dizendo aqui? Que a cura ela se vai processar na substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, existe, por meio desse fluido ali, um processamento do nosso perispírito que reflete o nosso corpo físico. Então, há uma substituição, uma cura se processa nesse sentido. E o poder curativo estará, pois, na razão direta da substância inoculada, né? Então, a gente vê aqui, um pouco mais adiante, né, que Kardec vai trazer para a gente, o princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. E que essa ação magnética, ela se produz de várias maneiras, de muitas maneiras, está dizendo aqui. Nós vamos ver aqui uma maneira que se processa pelo magnetismo humano, né? Quando o fluido do magnetizador ele age propriamente dito, tá aqui na gente. Uma segunda forma é de um fluido dos espíritos que atua diretamente, sem intermediário do encarnado. Isso pode ser feito também, seja para curar ou acalmar o sofrimento. Por exemplo, provocar um sono sonambúlico espontâneo, para exercer determinada a influência física ou moral na criatura ali. E também pode ser um magnetismo misto. Então, magnetismo humano, espiritual e misto, né? Que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. Então, a gente vê o concurso aí de espiritualidade atuando. Quando nós formos lá no capítulo 15, no item 15, né, fundamentando então o que nós colocamos aqui inicialmente, né, quando pergunta, né, quais o significado das palavras seus pecados estão redimidos, o Espiritismo dá explicação, que é, por meio da pluralidade das existências, que cessa as nossas aflições, ou seja, eu já paguei os meus compromissos espirituais, então as consequências a gente não mais observa, porque uma vez que eu cessei a causa, o efeito também há de cessar. E é o que a gente vê aqui no livro Paulo Estevão, de quando Estevão diz que ela haveria de falar para louvor do mestre. Então, ali, certamente, Estevão amparado, né, principalmente pela presença de Saulo e de outros doutores da lei, naquele ambiente ali, com toda certeza, num envoltório de proteção divina, né? E lembrando que tudo que acontecia tinha permissão de Deus. Jesus estava na direção, então a gente vê ali que, naquele momento, aquilo ali havia de acontecer para despertar em nós já o que Jesus veio, nos auxiliou, nos mostrou como agir. Então, a cura de nada de milagre tem, a Gênesis consegue explicar que está, como diz Kardec, né, aqui voltando lá no ponto, que no elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. E que a ciência já está conseguindo chegar perto de algumas explicações desses pseudofenômenos, né? Então, essa é a vantagem do espiritismo, que a gente vai lendo, é a ciência e a religião juntas, né? Isso é bem marcado. Diga, Sônia. Pegando naquilo que o nosso querido Glauco estava falando e trazendo para nós, as curas, que sejam quais sejam, são do espírito. Então, se são do espírito, quando nós temos aquelas situações em que há pessoas que têm muita fé, que estão com uma doença prolongada,
como por exemplo um câncer, um cancro, em português de Portugal, o que acontece é que há pessoas que estão no estágio último, 4, não é? Desenganadas pelos médicos, mas acontece que pela sua fé e talvez pela necessidade de permanecer cá, e porque está a haver ali uma transformação, as pessoas conseguem com que a doença ou fique estagnada ou regrida. Portanto, tem a ver com esta substituição das moléculas maçãs. Nós muitas vezes não compreendemos, mas nós temos a capacidade de o poder fazer. Não é o acaso. Quando Jesus fez as curas, diz: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Está-nos claramente a dizer qual é a causa, não é? Que falava o Glauco, que a causa dela estar naquela situação tem a ver com as nossas atitudes do passado e que a fé dela, ou seja, a transformação dela, a força dela, está a dar a hipótese dela poder seguir um caminho e que deve permanecer nesse caminho do bem, para não voltar a ficar doente. Então, é importante nós compreendermos. E muitas vezes o que acontece é que há um interregno da doença, mas se a pessoa volta aos mesmos hábitos, a doença volta. Porque é exatamente aqui a questão de eu não conseguir permanecer naquele bom caminho, na mudança de hábitos, voltei aos mesmos erros do passado. E isto fez-me lembrar, muito sucintamente, uma história do nosso querido Chico Xavier, de uma irmã que chega ao pé do Chico e que diz que está desenganada pelos médicos. E o Chico lhe responde: sim, pelos médicos da Terra, mas só Deus sabe. E ela, nessa noite, adormece, tem um sonho com o Dr. Bezerra de Menezes e ela percebe que está a ser operada. Isto pegando naquilo que o Glauco falava, que é as operações espirituais feitas pelos próprios espíritos. Né? E quando ela acorda, para que ela tenha, porque ela necessita de ver para crer, neste caso, né? Ela tem lá uma poçazinha de sangue e a doença, quando ela vai fazer os exames, desapareceu. Passado um tempo, ela regressa e o Chico pensa que ela já está do outro lado da vida. Nós sabemos que o Chico via dos dois lados, não é? E então, mas ela não, ela está viva ainda em corpo, presente em corpo. O que significa que só Deus sabe o nosso último momento e que nós devemos sempre fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para perceber o que é que faz com que a doença esteja em nós, para que nós possamos aprender com isso. Se ela não for possível de ser curada como nós gostaríamos, né, fisicamente, pode ser curada espiritualmente no sentido de resignação, aceitação, paciência e a compreensão de que nada é o acaso e que aquilo é bom para nós talvez não irmos por caminhos que podem não ser tão bons como no passado foram para nós. A gente pode processar a cura em nós mesmos, então, né? Esse é o resumo de toda essa história. Olha o nosso poder, nós não somos co-criadores, né? Então, também somos destruidores. Para onde a gente quer encaminhar o nosso pensamento, a nossa mente, focando em coisas negativas, em pensamentos de raiva, de ódio, de rancor, não interessa para quem. Se é para a gente, que é o teu vizinho que chutou, sei lá, o portão da tua casa, ou se é para aqueles pobres irmãos que estão criando guerra, né? Então, a gente tem que pensar o quê? São pobres pessoas necessitadas de conhecimento, não conheceram quem? Deus, o verdadeiro Deus, de amor, de paz, de esperança, de caridade, de olhar para o próximo, de se doar ao próximo. Esses não conseguiram, infelizmente. Então, a gente vai ficar com raiva deles? Não. A gente vai fazer o quê? Emanar para eles amor e alegria, para todos aqueles que passam na nossa vida e nos ferem, seja no corpo ou na alma. Emane alegria, esperança, paz de Deus. É isso que eles precisam. Então, é isso que a gente tem que dar para eles. E não mais raiva, mais ódio. Isso eles já têm de sobra. Vamos dar o contrário. Vamos dar alegria, paz, amor. É assim que vai. Posso continuar a leitura? Então, vamos lá. Eu vou pegar só a última estrofe anterior. Ela e a genitora, após a cura, né? Ela e a genitora, tomadas de forte emoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Os fariseus, que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde,
recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Pode falar. Eu acho interessante que a humildade do nosso Estevão, a humildade dele, né? Ele comove-se porque ele sabe que não é dele, sabe que aquilo vem de Deus. E isto também é uma lição para nós, porque muitos médiuns que têm a capacidade de poder doar o fluido, né, vital, ou magnetismo, como nós preferirmos, usando a terminologia espírita será fluido vital, têm a possibilidade de doar, né? E de acontecer que aquela pessoa esteja na linha de merecimento, ela estar na linha de merecimento e uma cura se processar, muitas vezes nós nos envaidecemos, não percebendo que nós só fomos meros agentes. E quem diz na cura, diz em qualquer outra situação de mediunidade. Nós estamos a ser meros agentes, estamos a poder pôr em prática a caridade. A maior parte dos médiuns são seres endividados que estão a ter a oportunidade de poderem retificar as dificuldades suas do passado através desse caminho. Como todas as outras situações que nós temos na nossa vida. Nós temos a oportunidade de fazer a caridade, não é? E de aprender. Porque ao convivermos com os espíritos do outro lado da vida, é eles nos trazerem os seus ensinamentos, seja pela psicofonia, seja de outras formas, nós estamos a compreender como é que se processam as coisas e estamos a ter a oportunidade de ver, não é? Ou sentir, ou percepcionar, de poder conseguir dizer assim, eu creio, porque tenho a certeza de que a vida continua. É uma oportunidade que nos está a ser dada, enorme, para nós podermos fazer a transformação dentro de nós. Outros não precisaram disso. Outros fizeram a transformação só pela presença de Jesus. Então, nós precisamos de compreender que nós somos os trabalhadores da última da hora, como nos diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se somos os trabalhadores da última da hora, significa que temos muita necessidade de aplicar a fraternidade, a caridade, porque o que nos levou muitas vezes à queda foi exatamente o orgulho. E a humildade é o contrário. Então, aqui o Estevão dá-nos o exemplo, não é? Também Jesus nos tinha dado, não é? Bom só o Pai é. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais, como dizíamos há pouco. Então, termos a noção de que somos meros instrumentos. Que para sermos bons instrumentos dos bons espíritos, precisamos de trabalhar dentro de nós para ir cada vez mais transformando-nos para o bem. Porque sem isso, o nosso Chico Xavier era um bom médium, porque primeiro era um bom homem. Era uma boa pessoa. E isso é fundamental nós compreendermos. Por isso ele era tão capaz de podermos transmitir tantos ensinamentos de forma tão fiel. Porque ele trabalhava também dentro de si para se tornar cada vez melhor, como todos nós devemos fazer. Então, aqui este exemplo, eu, para mim, acho que é lindíssimo, não é? Aliás, Gesiel, Estevão, desde sempre, dá-nos umas lições de humildade e de entrega e de fé que é extraordinário de nós compreendermos. Você falou alguma coisa complementar, Trauco? Não, pode seguir a leitura. A senhora foi feliz nas colocações aqui. Feliz ficou eu ouvindo vocês. É. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Refletiu, igualmente, que nem todos os adeptos do caminho estavam como o pregador, em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual e, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciães traziam fortes cajados de arrimo e os aleijados exibiam rijas muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios,
teria lei a seu favor. Poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação de seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Eu vou pôr aqui uma colocação para o Glauco, para ele depois dar continuidade. Eu estava aqui a pensar, não é? Ele reconheceu quem era Estevão. Ele sabe que Estevão é pacífico. Ele tem consciência que Estevão é uma pessoa que não vai guerrear com ele fisicamente, que não vai ele tem essa percepção. E ele tem uma capacidade de raciocínio imensa. A inteligência dele é imensa. Ele consegue compreender, se eu for fazer a minha ação, ou seja, ele pensa antes de agir. Ele não reage, ele pensa antes de agir. Ele diz, eu estou enraivecido, estou chateado, não gostei, o meu orgulho está ferido, mas eu sei que isto vai ter proporções enormes desnecessárias. Vai levar a dor desnecessária. Eu posso ir pelo outro caminho. Mas também quero o transformar. Ele não quer para já matar Estevão. Ele diz, eu quero ver se eu consigo dobrar, né, para ele voltar para a lei mosaica, mas se não for assim, eu vou odiá-lo para sempre. Sendo que nós lembrarmos que odiar, no conceito daquela época, não é o mesmo conceito que nós temos aqui, é amar menos, não é? Portanto, é no sentido de ele não está a seguir o que eu estou a seguir, então eu não posso amá-lo, não é? Porque eu tenho que amar aqueles que seguem os meus preceitos. Então é uma ideia distorcida que o nosso Saulo tem, né? De como é que as coisas se processam. Mas é interessante ver o quanto ele aqui também tem cuidado, né? Portanto, uma das coisas que não acontece normalmente connosco é que nós normalmente reagimos, não pensamos antes de agir. E ele não é assim. Agora passo para o Glauco, para ele falar sobre. A gente vê aqui do texto, né, que Saulo, apesar do seu temperamento impulsivo, ele fazendo aquela leitura de cenário, olhando ao seu redor, ele teve que conter sua ira, porque ele sabia que qualquer ato agressivo, ele poderia desencadear um conflito ali que acarretaria e levaria a sérias proporções, né? Então, ele bem sabia que Estevão ele percebeu que Estevão era uma pessoa preparada, mas ele sabia que aquela multidão que estava ali possivelmente agiria de uma forma diferente. Então, Saulo, inteligentemente, ele percebe que uma luta corporal teria consequências lamentáveis, né? E em certas circunstâncias ali não é suficiente se ter a lei do seu lado. Então, Paulo era um doutor da lei, a lei estava do lado dele, até remete isso mais adiante, mas naquele momento a lei não ajudaria ele, porque ele não tinha um amparo ali daquele Estado judeu ali naquele momento. Então, ele poderia até eventualmente desencarnar numa luta corporal ali. Certamente haveria sérias consequências, né? Então, o Saulo, extremamente calculista, uma pessoa dotada de uma inteligência muito grande, a gente hoje percebe no Astúcia, né? mundo, né, muitas pessoas inteligentes que só falta direção, né? Porque a inteligência sabe conduzir os processos, sabe fazer a coisa acontecer, falta direção moral, né? Saulo então percebe que o melhor momento era aguardar e que contaria então com o apoio de Sinédrio. Então aqui, ó, ele percebe o momento a aguardar. Então aqui vou convidar a gente a refletir num destaque, porque às vezes a gente é resignado, espera o momento certo para vir do meio certo, mas não era o caso. Paulo aguardava o momento certo para vingança, não é resignação aqui. Ele, não, eu vou me vingar no momento oportuno e vou usar do poderio que eu tenho. Então eu sou inteligente, eu vou aguardar o momento certo para eu poder tomar as minhas providências, né? Pena que Paulo ainda canalizava toda a sua energia e inteligência para um caminho equivocado ali. Então ele sai de cena, né? E promete ali fazer os adeptos do caminho a pagar caro por aquela ousadia.
Então, vejamos, como determinadas coisas, né, ou circunstâncias da vida, nos ajudam muito a trabalhar as nossas imperfeições. Imagina, por exemplo, nós, lá no nosso trabalho, quando a gente passa por dificuldades, e a gente, olha, eu não vou ficar tolerando mais essa situação, mas a gente olha para casa, tem conta para pagar, filho para sustentar e família para se manter, e a gente aceita com resignação, e de diversas situações. Imagina uma mãe que já está cansada, filho dando trabalho, ela não coloca o filho ali, uma mãe amorosa, nunca vai fazer isso, colocar o filho para fora de casa, não quero, vou desistir do filho, isso não vai acontecer. Então, naquele momento ali, por meio de uma situação circunstancial, Paulo teve que trabalhar ali, no mínimo, a paciência dele, para ele esperar o momento certo. Então, a gente percebe que nos momentos de dificuldades, no trabalho, nas doenças, na reação que às vezes alguém que tem mais influência ou poder para você naquele determinado momento, ou de um grupo, ou qualquer que seja a situação, te coloca numa posição que te obriga a adotar uma outra postura. Como foi o caso aqui, o Paulo teve que domar um instinto ferino dele ali, porque ele sabia que seria pior. Então, ele inteligentemente ele segura ali aquele ímpeto para agir lá na frente. Então, olha como essas situações do dia a dia, essas dificuldades, elas concorrem para nos auxiliar a fazer nascer em nós as virtudes. Então, quando eu tenho dificuldade no meu trabalho, por exemplo, nasce a virtude da paciência, nasce a virtude da resignação e por aí vai. Então, é por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. É porque por meio desse exercício psicológico, digamos assim, é que nós vamos trabalhar o nosso lado espiritual, o nosso lado moral ali, por meio dessas questões. E a gente percebe aqui que Saulo não compreendia sequer aquilo que Jesus colocou sobre a necessidade de reconciliar com os adversários. Então, veja bem, a palavra conciliar, né, ela pressupõe uma harmonização, pressupõe um entendimento, né? E quando Jesus fala reconciliar, aqui a gente, à luz da doutrina espírita, a gente pode entender claramente que é re mesmo, porque a partícula ré quer dizer, que é um prefixo latino, quer dizer sentido de repetição. Então, eu estou tentando reconciliar com meus adversários em várias reencarnações, continuo errando, continuo golpeando, e não consigo entrar no ajustamento. É o que a gente percebe ali. E que aquela, às vezes, no processo de tentar a reconciliação, né, a gente fracassa nesse processo de estabelecer paz entre nós e os nossos adversários. Então, Paulo, ele espera o momento certo, ele vai esperar depois, para agir depois, mas usar de todo o seu poderio, de toda a sua influência, para estabelecer um processo de vingança. E, obviamente, vai ter, mesmo Paulo vai ficar sujeito à lei do reajuste, né, à lei de causa e efeito, porque nós temos processos aqui que desencadeiam outras consequências, e por isso que nós temos que empregar todos os esforços para domar as nossas más inclinações. Então, esse é o sentido da doutrina espírita, esse é o sentido do aprendizado, né? Que a gente percebe que nesse episódio ali, e que Paulo, de alguma forma, teve que aprender, pelo menos naquele momento, a se conter. Ele que era um homem influente, um homem acostumado a falar e os outros se calarem para ouvir, né? Naquele momento ele tem que se silenciar, adotar uma postura de retirar para que o pior não acontecesse com ele ali. Exatamente, você falou bem certo, que o pior não acontecesse com ele, porque ali ele percebe que os outros também estavam armados, né? Ele foi, por isso que eu até falei com você, ele foi bem ardiloso, ele foi astuto, você até usou essa palavra, porque ele percebeu que os outros também estavam armados, então poderiam, e que não estavam na mesma vibração do Estevão, quer dizer, aqui não é bate-papo, porque até então a luta dele foi verbal com o Estevão, e ele perdeu.
Ali começa o orgulho dele ficar ferido, porque ele perdeu a luta com Estevão. Depois vem Estevão, ainda pratica uma cura, coisa que ali ele não conseguiu entender, porque se tivesse entendido, ele já teria se modificado naquele momento. Quer dizer, como é que aquela pessoa é curada com uma palavra de um cara? Ele nem parou para tentar racionar que processo foi aquele, né? A única coisa que ele fez ele pecou, né? Então, e pecou, vamos resolver isso agora? Agora não, espera só um pouquinho, porque aqui a gente vai, né? A gente não tá. Não vai ser uma luta legal, não vai ser um momento legal de, né? Então eu vou usar a minha maior arma, que é a influência no Sinédrio, e vou resolver essa questão direto com Estevão. Pelo menos ele pensou direto com Estevão, que a partir daquele momento o inimigo dele era Estevão, né? A partir do momento da pregação, que ele ouviu a pregação, porque ele primeiro se admira e depois o orgulho dele mostra que existe alguém que tinha muito mais do que ele para poder ensinar de uma forma muito mais simples, né? E tinha uma fé que ele não conseguia ter ainda, né? Ele tinha uma fé, mas uma fé agressiva. Depois, quando ele começou a compreender, ele muda a fé dele, a gente vai ver. Mas eram essas características, né, Glauco e Sônia, que acho que Deus confiou em Paulo nessas características. Então, ele só precisava ser moldado, que foi o que a gente aprendeu nas epístolas, né? Que ele é o vaso que precisava ser moldado para receber as flores. Ele foi moldando, foi sendo moldado aos poucos. Eu tinha que mudar o foco de onde estava. Mas isto também tem aqui um ponto que nós devemos considerar e que também vem para os dias de hoje. Se alguém pratica o bem, né? Se há uma cura de alguém, se há ali uma ajuda de alguém e esse alguém fica melhor, seja uma religião, seja uma filosofia, seja o que seja, não faz sentido nós guerrearmos contra essa ideia diferente da nossa quando ela está fazendo o bem. E isto é algo que vem de trás, não é? Já Sadoc, quando contou que o tio tinha sido curado, não é? E ele tinha percebido que o tio tinha sido curado, não é? Que ele conta isso, eles não conseguiram compreender aquilo que o Gamaliel compreendeu, não é? Se eles estão fazendo o bem, estão ajudando, não há qualquer antagonismo que nós devamos ter para com, não é? Porque o resultado é o bem. Então não interessa se eu estou a ir por um caminho A, B ou C. Se o resultado, no final, for o melhoramento do ser humano, são caminhos. Para o mesmo. Não é? Não há verdades absolutas. A verdade, o único que tem é Deus. E nós precisamos de perceber que são visões. Mesmo dentro de cada uma das doutrinas, e vamos falar agora da doutrina espírita, nós próprios temos visões diferentes de acordo com o grau de evolução que temos. Como ali, né? Como o Glauco ressaltou aí muito bem. Cada um recebeu de forma diferente, né? Ele há pouco ressaltou isso. Uns receberam com esperança, outros, conforme nós vimos aqui, o Sal recebeu. Então, nós próprios precisamos de compreender que são caminhos que cada um está seguindo. O que interessa é se no final o sumo que nós vamos beber do caminho que estamos a seguir é o bem, o amor. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós estamos a seguir uma diretriz que nos põe em antagonismo para com o outro e contrário às próprias palavras de Jesus, temos que pensar. Porque uma das palavras é, se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim que alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pedir e não te desvies quem deseja que lhe emprestes algo. Não é? Portanto, ele está a dizer, não é... faz a tua parte, dá a outra face. Não vais pelo caminho da lei de Talião. Então, quando nós temos alguém a dizer-nos completamente o contrário do que é os ensinamentos de Jesus, temos que fazer refletir. E isso só é possível se nós estudarmos, não é? Se nós aprofundarmos, se nós conhecermos verdadeiramente as palavras de Jesus. Nós. Os outros é bom que possam nos transmitir, né? Porque são visões diferentes. Mas nós precisamos de entender dentro de nós, compreender as palavras. Qualquer coisa que seja contrária a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós temos que rejeitar. E isso é que talvez seja mais difícil dentro de nós, né? Porque nós estamos ainda a lutar com os velhos hábitos que nós temos, que são parecidos com os de Saulo e que temos vindo a trabalhar ao longo do tempo.
Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: Vamos-nos! Os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. Nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixou-o quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Então logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito. Os apóstolos galileus passaram a considerar com grande receio as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela instado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando. Vamos lá, já vem outra pérola, né? Vamos lá. Pérola. Esse Estevão pagará caríssima humilhação que pretendeu infligir-me publicamente. Olha o orgulho, né? Seus raciocínios sutis podem confundir os menos argutos e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Hoje mesmo conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacífico e caritativos, mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. Para, ele está a dizer, Estevão é a ovelha negra. Como ele é a ovelha negra, todos os outros são maus porque esse Estevão é a ovelha negra. O orgulho vai a este ponto, de ele achar que Estevão contamina os outros, não é? Como se os outros não tivessem direito ao seu livre-arbítrio e à sua capacidade de raciocínio. E ainda mais um outro ponto, que é o ponto dele achar que um judeu, porque ele não sabe, não é? Mas um judeu, não é? Que tem conhecimento do Torá, não tem capacidade para falar sobre. Sendo que ele deu uma lição na pregação sobre o passado. Está lá tudo. Não é? Ele falou daquilo que está nas Escrituras. Mas o orgulho vai ao ponto de ele nem sequer parar para pensar que ele está a usar exatamente o que está lá e que ele estudou. E isto faz-nos muitas vezes pensar que andamos muitas vezes a debater palavras quando a única coisa que nós estamos a fazer é querer impor a verdade, o nosso orgulho, não é? Vencer o outro. E nem raciocinamos. E ele está perdido aqui, não é? Porque no fundo ele reconhece a capacidade dele, de Estevão, mas depois não quer ir tirar essa capacidade porque o mandou abaixo. E nós, em vez de pensarmos se o outro está a falar, deixa-nos lá pensar como é. Porque ele ainda está perdido nesse caminho. Não é, Glauco? A gente vê a situação dele, de Saulo, era de um espírito muito orgulhoso, muito vaidoso ali. E quando ele se depara pela primeira vez de uma outra pessoa, sem sombra de dúvida, sobretudo não só moral, mas na minha visão, até mesmo intelectualmente, mais evoluído que Saulo, ali, ele fica irado ali, ele fica transtornado, ele só tem um pensamento ali, ele fixa uma ideia de que ele queria se vingar. Então ele vai mover tudo que está aí ao seu alcance para poder se vingar de Estevão, mas nós vamos ver isso no desfecho aí no livro mais adiante. Mas ali ele já dava a direção ali. E a gente vê que os próprios apóstolos viram com grande receio, porque eles sabiam que de alguma forma haveria uma retaliação ali, né? Muito pelo fato da posição de vaidade exclusivista que Saulo carregava com ela ali.
com ele, né? E a questão que Saulo não tinha capacidade, né, não tinha condições ainda de buscar uma reconciliação, remete a um outro ponto muito, muito importante, porque o Paulo também não conhecia o significado da palavra perdão, porque o perdão é a base da reconciliação. O perdão, ele eliminaria ali, né, aquele processo mental que ele estava preso ali, né, daquele ressentimento, aquela raiva, aquele rancor, e todos os sentimentos negativos que ele estava envolto naquela situação. Paulo não consegue se desvencilhar daquilo ali. Então, nós vamos entendendo que Saulo, ele não tinha ainda essas condições para superar, não só superar aquela adversidade que ele mesmo se colocava, mas para entender o que se passou, que ele testemunhou, tanto na pregação de Estevão quanto na cura. Ele não atende ali o chamado de Jesus. Então, imagina, o primeiro chamamento de Jesus ali a Saulo, a primeira oportunidade que ele teve de seguir Jesus, ali na casa do caminho, porque ele escutou Estevão, ele viu o processamento da cura, e só vai precisar lá na frente, depois já de passar algumas experiências, de passar situações dolorosas, né, que ele vai, só lá nas portas de Damasco, depois que ele vai atender o chamamento do mestre. Então, imagina, né, como Paulo era uma figura ali, que, apesar de todas as virtudes que carregava, mas, sobretudo, destacava nele era o orgulho e a vaidade, né, o egoísmo, tudo estava ali ainda muito, muito arraigado no coração daquela criatura, né? Então, se a gente pegando o conceito etimológico da palavra perdão, olha, interessante, né? A palavra perdão, a gente vê que ela é formada pelo prefixo per, né? Que dá ideia de através de, e dá ideia de elevar um nível mais alto, né? Então, imaginemos, né? A coisa pode estar feita ou pode estar perfeita, né? A gente pode seguir ou perseguir, por aí vai, né? E buscando aqui o amparo aqui no significado da palavra perdão, em todas as línguas que existem, a palavra perdão, ela é traduzida como um ato de doar, né, de doação. Então, imagina que Paulo não era capaz de doar nada naquele momento, né? Então, um ato de quem ama, doa, né? Quem ama, doa. E ao contrário, né? Quem é orgulhoso, quem é egoísta, só quer receber. Então, Paulo queria receber as atenções, Paulo queria receber aquelas honrarias, Paulo queria ser o centro de todas as atenções, enfim. Então, ele se depara numa situação muito diferente do que ele vai conseguir trazer para a gente. Então, se a gente pega no conceito da palavra a questão da doação, né, quem ama, doa, né? Então, quando você coloca o prefixo per, que eleva um grau máximo, você quer exercer o amor num grau mais elevado, você perdoa. Paulo não conhecia esse significado. Paulo não conhecia a possibilidade da reconciliação. Paulo só pensava na eliminação daqueles que eram contrários à sua visão. Mas vejamos aqui uma característica que Paulo depois ele vai trabalhar e dar a direção correta, porque a intensidade ela permanece. Paulo lutava com todos os meios contra tudo que se professava contra a lei, mas de uma forma equivocada. Depois, quando Saulo, né, ele começa a seguir Jesus, ele já dá uma outra direção, ele mantém a intensidade, mas ele não mais é uma pessoa que vai usar
do seu prestígio contra as pessoas, ele não é uma pessoa mais que vai perseguir, não é uma pessoa mais que vai querer se vingar. Ele vai mais, por exemplo, sobretudo pelo valor do trabalho, ser um grande disseminador da mensagem de Jesus para os gentios, né? Para aqueles que não eram ali da região do povo de Israel ali. Então, Paulo tem uma missão importantíssima, que ele e os discípulos se complementam, né? Vários depois saíram, né? Mas naquele momento, sem sombra de dúvida, Paulo faz um trabalho pioneiro, ensina o caminho e ele desbrava ali caminhos, ensina ali, entrega para a gente uma rodovia pavimentada para que a gente pudesse seguir seus exemplos. Então, Paulo muda literalmente a sua forma de atuar, a sua forma de sentir, né? A sua postura aqui. É uma coisa fantástica mesmo, porque na realidade ele tem características bastante positivas, que vão ser reconhecidas por Jesus, e também reconhecidas mais tarde, eu não vou dar spoiler, um bocadinho antes até de Jesus, por alguém, né? Que vai ter noção perfeita disso, de que ele, quando encontrar Jesus, será uma boa valia. E então nós temos que pensar muitas vezes que essa pessoa pode estar equivocada, mas se ela for bem direcionada, e as suas qualidades podem ser aproveitadas, como por exemplo com as crianças, não é? As crianças são seres milenares, então sendo seres milenares já trazem características boas e menos boas. Então se nós começarmos a trabalhar em criança aquelas características que estão a ser utilizadas para algo que talvez não seja tão bom e mudarmos o foco dela para algo dessa característica para o positivo, podemos transformar aquele ser, não para ir pelo caminho que pode ter ido lá atrás, mas para um bom caminho. Então, é percebermos, ok, ele é uma pessoa muito persistente, mas persiste naquilo que não é bom, não é? É teimoso para fazer trafolhices. Então, vamos tentar modificar isto para que ele possa usar isso para o bem. Porque é uma característica que pode ser usada para o bem ou para o mal, não é? Estamos em cima da hora, não é? Estamos em cima da hora. Estamos em cima da hora. Mas eu acho que assim, a importância da gente ver aqui desse livro é isso que a gente comentou mesmo, né? A ganância do Saulo, né? Mas também a força que ele tinha, né? A esperteza dele e a determinação dele dentro da crença dele, que é o que sempre se fala, né? Deus sabia que se ele agia assim, com essa determinação para defender a Torá, então quando ele conhecesse Jesus, né, como é que ele não ia fazer, o que ele não iria fazer, na verdade, para poder defender todos os ensinamentos de Jesus. Ele ia dar muito mais validade e, literalmente mesmo, ele ia acabar apresentando esse Jesus para o mundo, que foi o que ele fez, né, levar Jesus para o mundo. Então, essa é um exemplo que não tem comparação mesmo, por isso que tinha que ser escolhido esse Paulo de Tarso, né? Mas, bom, obrigada, a gente vai ficar por aqui, por causa do nosso prazo que já foi, mas, Glauco, novamente, muito obrigada por estar com a gente, é muito bom te ouvir, obrigada pelo que você trouxe, né, sobre a cura, de uma forma simples, né, bem explicado mesmo, para a gente ver que não existe milagre, existe ciência, e atrás disso existe Deus, né? Soninha, minha linda, muito obrigada também, tá bom? Vou dar o nosso recadinho, a gente vai, terça-feira que vem, nós teremos a continuação, às 16 horas Brasil, Tá, não, 18 horas Brasil, sexta-feira. Não, 18 horas Brasil, mas nós é que já estamos um bocadinho mais cedo. Não, terça-feira ainda não. Já entramos neste fim de semana, não? Já? Ah, então, acho que não. Não, estamos a 26, não é? É dia 30 aqui. Bom, é dia 30, pronto, ok, desculpa. Então nós vamos ter aqui a continuação, desculpa, primeiro aqui ainda, nós vamos ter aqui na próxima terça-feira, vamos ver que dia, só para tirar a dúvida aqui, né, Sônia? Vamos ver que dia que é? Então, terça-feira é 31, então já 31 já entra o horário. Já é 19, já é 19. Exato. Entre esse fim de semana. Isso, então nós vamos ter aqui as epístolas, vão continuar ainda falando sobre os Efésios, Paulo de Tarso aqui na veia, né? Uhum.
E vamos ter no sábado que vem a Manuela falando, dando continuidade na leitura do livro Paulo e Estevão, né, aqui do projeto, né, chamado Paulo e Nós. Por que Paulo e Nós? Porque é exatamente mostrando quem nós somos e quem poderemos ser, né? Glauco, muito obrigada. Antes de Sônia? avançares, que senão as pessoas não vão perceber. Nós mudamos de hora este fim de semana. No Brasil, vós já não fazeis isso, mas nós fazemos. Então, neste momento, vamos passar a estar uma hora mais próxima de vocês, né? Porque vamos passar a ser só 3 horas de diferença e não 4. E era isso que nós Acaba o estávamos horário de a verão em falar. Portugal. Pronto, na próxima terça-feira já também será 19 horas para nós, Portugal. Brasil mantém-se o mesmo horário, 16 horas. E peço desculpa. Sim. Imagina, acaba o nosso horário de verão. Glauco, muito obrigada. Muito Eu que obrigada a todos agradeço. vocês que estiveram conosco. Vou passar para vocês também, antes de eu fazer a oração, podem despedir também? Até para a semana. Obrigada, Sim. Glauco. Eu agradeço, Euridice, Sônia, pelo carinho de sempre, a todos que nos acolhem. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nossa, o carinho é imenso é uma retribuição daquilo que vocês passam pela gente. E você sabe que a gente é fã dessa família, né? Então, assim está. Muito obrigada a todos vocês. E agora, assim, nós estamos num momento de oração e eu quero começar esse momento pedindo a cada um de vocês que literalmente se conectem com o seu anjo da guarda. Ele existe. Dê o nome que você quiser dar para ele. Anjo da guarda, mentor espiritual, mentor individual, o que você quiser dar. Mas conecte-se com ele, porque ele está do seu lado neste momento. Seja você que esteja assistindo a gente hoje, ao vivo, ou você que vai nos assistir amanhã, depois de amanhã, ou quando for, o teu mentor estará com você. E junto com ele, esse ser que está do seu lado para te orientar, te proteger, te amparar, junto com ele está Deus. Então, conecte-se com essa força divina, conecte-se com esse exemplo também de filho, que é Jesus, que esteve aqui na Terra, e vamos emanar para o mundo o que a gente tem de melhor. Mestre Jesus, neste momento, eu pergunto a mim mesmo, o que eu tenho de melhor para lhe dar? O que eu tenho de melhor de mim mesmo para dar para este mundo que tanto precisa de ti e de Deus? O que eu tenho de melhor para dar para esse Pai Criador que nos ama incondicionalmente, que nos espera de braços abertos, como seres felizes e iluminados? O que eu tenho de dar para aquele que está do meu lado, o meu vizinho, o meu colega de trabalho? O que eu tenho de melhor de mim para dar para mim mesma? Tentamos, Mestre Jesus, a cada dia sermos mais felizes, mas esquecemos que essa felicidade está junto de ti e que somos infelizes quando de ti nos afastamos. Pai misericordioso, esteja conosco ainda, nos amparando, não desista de nós. E que nós também não desistamos de ti, que possamos estar unidos, com alegria, com esperança, vibrando por um mundo melhor, por uma terra melhor, um planeta melhor, para que todos possamos juntos crescermos, evoluirmos e comemorarmos as nossas conquistas aos seus pés. E com essa certeza, estaremos esta semana, em cada momento que passar pela nossa mente, uma notícia ruim ou entristecida, estaremos emanando a tua paz e a tua alegria, o teu amor. Esse será o nosso compromisso com a caridade. Vai ser a caridade do pensamento. Daremos o que temos de melhor de nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.